Testemunho CCB. O diácono que sonhou com incêndio. O curto-circuito foi consertado antes. A vida na congregação cristã no Brasil, rotina, fé e os sinais de Deus. O sol ainda não havia nascido quando o irmão José Carlos, diácono da Congregação Cristã no Brasil, CCB, na pequena cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, abriu os olhos com um sobressalto. Seu coração batia acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. O suor frio escorria pela testa, e as imagens do sonho ainda ardiam em sua mente como brasas vivas. Meu Deus, era tão real, murmurou, passando a mão pelo rosto cansado. Ao seu lado, a irmã Maria, sua esposa, dormia tranquilamente, envolta no silêncio da madrugada. José Carlos não quis acordá-la. Levantou-se devagar, vestiu a camisa de manga comprida que sempre usava para não expor os braços, como ensinado pelos irmãos mais velhos, e ajoelhou-se ao lado da cama. Fechou os olhos e começou a orar em voz baixa, mas com uma urgência que não sentia há anos. Senhor, se esse sonho vem de ti, dá-me entendimento. Se é advertência, mostra-me o caminho. Não permita que o mal prevaleça, mas que tua vontade seja feita. O sonho que não saía da mente. No sonho, José Carlos vira a sala de cultos da congregação envolta em chamas. Não era um fogo comum. Era um incêndio voraz consumindo tudo, os bancos de madeira envernizada, o púlpito onde o irmão pregador anunciava a palavra, até mesmo as bíblias empilhadas na mesa dos diáconos. O cheiro de queimado ainda parecia impregnado em suas narinas. Mas o pior não era o fogo, era o desespero das pessoas. Ele via irmãos e irmãs correndo, crianças chorando, e um som ensurdecedor de alarmes que não existiam na igreja. E então, uma voz, não sabia se era de Deus ou apenas sua própria consciência, dizia: o perigo está nos fios. Procure antes que seja tarde. José Carlos acordou com essa frase martelando em sua cabeça. O cotidiano na congregação, entre oração e serviço. A CCB em São João da Boa Vista não era uma igreja grande, mas era cheia de vida. Cerca de 150 irmãos se reuniam aos domingos, e durante a semana, os cultos de doutrina, as reuniões de jovens e os encontros das irmãs mantinham o local sempre movimentado. Naquela manhã, após um café da manhã simples, pão com manteiga e café preto, como de costume, José Carlos foi até a igreja mais cedo do que o habitual. Ele era responsável pela manutenção do prédio, e embora não fosse eletricista, conhecia o suficiente para verificar possíveis problemas. Bom dia, irmão José. Cumprimentou o irmão Antônio, um dos mais antigos da congregação, que varria o pátio com sua vassoura de palha. Bom dia, irmão. O senhor já terminou a limpeza? Perguntou José Carlos, enquanto abria a porta da sala de cultos. Quase. Hoje tem reunião das irmãs à tarde, então tudo tem que ficar impecável. Antônio sorriu, mostrando os dentes amarelados pelo tempo. A irmã Clara já chegou cedo para arrumar as cadeiras. José Carlos assentiu. A irmã Clara, uma senhora de quase 70 anos, era incansável. Sempre a primeira a chegar e a última a sair, sempre com um sorriso no rosto, mesmo depois de décadas de serviço. A investigação. Um cheiro estranho no ar. Ao entrar na sala de cultos, José Carlos sentiu algo diferente. Um cheiro leve, quase imperceptível, mas que lhe trouxe de volta a memória do sonho. Queimado, sussurrou. Ele se aproximou do quadro de distribuição de energia, localizado em um canto discreto atrás do púlpito. Ao abrir a tampa, seu coração gelou. Os fios estavam enegrecidos. Não era apenas poeira, era fuligem. E um dos disjuntores, embora ainda funcional, apresentava marcas de superaquecimento. Meu Deus, ele murmurou, passando os dedos com cuidado sobre os fios. Nesse momento, o irmão Paulo, o pregador local, entrou na sala. Irmão José, tudo bem? Você parece preocupado. Perguntou, notando a expressão séria do diácono. Irmão Paulo, venha ver isto. José Carlos apontou para o quadro elétrico. Acho que temos um problema sério aqui. O pregador se aproximou, ajustando os óculos de armação fina. Seus olhos se arregalaram ao ver a situação. Isso não está bom, não, ele concordou com a voz grave. Precisamos chamar um eletricista hoje mesmo. Mas irmão, e se não der tempo? José Carlos sentiu um calafrio. E se isso causar um incêndio antes? Paulo olhou para ele com seriedade. Você está pensando no que eu acho que está pensando? José Carlos hesitou, mas então contou sobre o sonho. O pregador ouviu em silêncio, sem interromper. Quando o diácono terminou, Paulo assentiu lentamente. Deus fala de muitas maneiras, irmão. Se ele te deu esse sonho, é porque quer que hajamos. Ele colocou a mão no ombro de José Carlos. Vou ligar para o irmão Roberto. Ele é eletricista. Mas até ele chegar, desliguemos a energia desse circuito. Melhor prevenir.
A reação dos irmãos, entre a fé e a prática. Enquanto aguardavam o eletricista, José Carlos e Paulo reuniram os outros diáconos e alguns irmãos mais velhos para explicar a situação. Irmãos, não é para causar alarde, mas precisamos tomar providências. Paulo falou com calma, mas firmeza. O irmão José teve um sonho que pode ser uma advertência de Deus. E o quadro elétrico está realmente com problemas. O irmão Mário, um homem de poucas palavras, cruzou os braços. Sonho é sonho, irmão. Não acho que devemos nos alarmar por causa disso. Mas os fios estão queimados, irmão Mário, argumentou José Carlos. Isso não é imaginação. A irmã Ana, uma das mais piedosas da congregação, levantou a mão timidamente. Eu já ouvi falarem de irmãos que receberam sonhos de Deus. Na Bíblia, José do Egito sonhou com espigas e vacas, e isso salvou muitas vidas. Talvez o Senhor esteja nos protegendo. Um murmúrio de concordância percorreu o grupo. Bem, independentemente do sonho, o problema elétrico é real, Paulo interveio. Vamos desligar esse circuito e usar apenas a iluminação natural até o irmão Roberto chegar. O eletricista chega, a confirmação do perigo. O irmão Roberto, um homem alto e de mãos calejadas, chegou cerca de 1 hora depois. Ele era conhecido na congregação por seu trabalho honesto e por nunca cobrar pelos serviços prestados à igreja. Então, irmãos, qual é o problema? Perguntou já com a caixa de ferramentas em mãos. José Carlos o levou até o quadro de distribuição. Olha só isso, irmão. Apontou para os fios enegrecidos. Roberto examinou com atenção, tocando aqui e ali com cuidado. Isso aqui está um perigo, irmãos. Ele falou sério. Esse fio está com a isolação comprometida. Se não fosse desligado, poderia causar um curto-circuito a qualquer momento. E com essa quantidade de madeira aqui dentro, ele não terminou a frase, mas todos entenderam. Então era verdade, José Carlos murmurou, sentindo um peso sair de seus ombros. Deus é bom, exclamou a irmã Ana, juntando as mãos. Ele nos alertou a tempo. Roberto trabalhou por cerca de 2 horas, trocando fios, ajustando conexões, instalando um novo disjuntor. Agora está seguro, declarou, limpando as mãos na calça. Mas seria bom fazer uma revisão geral da fiação. Essa igreja já tem quantos anos? Uns 40 anos, irmão, respondeu Paulo. Então é melhor não deixar para depois. Roberto fechou a caixa de ferramentas. Vou voltar semana que vem para fazer uma inspeção completa. O culto de ação de graças, reconhecendo a mão de Deus. Naquela noite, durante o culto, o irmão Paulo compartilhou com todos os irmãos o que havia acontecido. Irmãos, hoje vivemos um milagre. Começou com a voz emocionada. Deus, em sua infinita bondade, usou nosso irmão José Carlos para nos alertar de um perigo real. Se não fosse sua obediência e sua prontidão, poderíamos estar lidando com uma tragédia. Muitos irmãos se entreolharam surpresos. Alguns já tinham ouvido falar do sonho, outros não. Isso mostra que Deus não nos abandonou, continuou Paulo. Ele cuida de nós, mesmo nos pequenos detalhes. E quando nos fala devemos ouvir. O irmão José Carlos, sentado entre os diáconos, sentiu os olhos marejarem. Não era por orgulho, mas por gratidão. Ele não era ninguém especial. Apenas um servo tentando fazer a vontade de Deus. E ainda assim o Senhor o havia usado. Ao final do culto, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-lo. Glória a Deus, irmão, disse a irmã Clara com lágrimas nos olhos. Se não fosse você, quem sabe o que teria acontecido? Não fui eu, irmã. Foi Deus. José Carlos respondeu, humilde. Eu só obedeci. Os dias seguintes, reflexões e lições. Nos dias que se seguiram, o episódio do sonho e do curto-circuito se tornou um tema de conversa entre os irmãos. Alguns contavam a história com entusiasmo, vendo nela uma confirmação da presença divina. Outros, mais céticos, preferiam focar no aspecto prático, afinal, a fiação realmente estava defeituosa. Mas uma coisa era certa, a fé dos irmãos havia sido fortalecida. Na reunião de jovens daquela semana, o irmão Lucas, um dos líderes, usou o acontecido como exemplo. Irmãos, Deus fala conosco de muitas maneiras, disse, olhando para os jovens sentados em círculo. Às vezes através da Bíblia, às vezes através de irmãos, às vezes até através de sonhos. Mas o importante é estarmos atentos. E se a gente tiver um sonho assim e não souber se é de Deus? Perguntou a irmã Juliana, uma adolescente de 16 anos. Orem, respondeu Lucas. Peçam a Deus que confirme. E se for dele, ele vai mostrar o caminho. A visita do ancião, uma palavra de sabedoria. Uma semana depois, o ancião da região, irmão Silvestre, veio visitar a congregação. Homem de barba branca e voz serena,
Ele era respeitado por todos pela sua sabedoria e experiência. Após o culto, ele chamou José Carlos para uma conversa particular. Irmão José, ouvi falar do que aconteceu aqui, disse com um sorriso bondoso. Deus tem usado você de maneira especial. Eu não mereço, irmão. José Carlos baixou a cabeça. Só fiz o que qualquer irmão faria. Não é questão de merecimento, filho. O ancião colocou a mão em seu ombro. É questão de disponibilidade. Deus usa aqueles que estão dispostos a ouvir. Ele fez uma pausa, como se escolhendo as palavras com cuidado. Mas lembre-se, nem todo sonho vem de Deus. Alguns vêm de nossas próprias preocupações, outros, ele hesitou, podem vir de outro lugar. Por isso, sempre devemos testar os espíritos, como diz a Bíblia. José Carlos assentiu, gravando aquelas palavras. Como posso saber a diferença, irmão? Pela paz, respondeu o ancião. Quando Deus fala, mesmo que a mensagem seja séria, Ele nos dá paz no coração. Se houver confusão, medo excessivo ou dúvida, devemos orar mais e buscar conselho dos irmãos mais velhos. Um novo desafio, a reformulação da igreja. Com o susto do curto-circuito, os diáconos decidiram que era hora de fazer uma reforma geral na igreja. A fiação era antiga, as paredes precisavam de pintura e os bancos, embora bem conservados, já mostravam sinais de desgaste. Irmãos, isso vai custar dinheiro, disse o irmão Mário, sempre prático. De onde vamos tirar? Deus proverá, respondeu Paulo firme. Vamos fazer uma campanha entre os irmãos. Quem puder doar, que doe. Quem puder trabalhar, que trabalhe. E confiemos no Senhor. A campanha foi lançada no domingo seguinte. Para surpresa de todos, a resposta foi imediata. Eu posso doar R$100, disse o irmão Carlos, um comerciante local. Eu tenho tinta sobrando da reforma da minha casa, ofereceu o irmão Pedro. Meu filho é pintor, ele pode ajudar, disse a irmã Rosa. Em menos de um mês, a igreja estava com as paredes pintadas, a fiação trocada e os bancos restaurados. E o mais impressionante, ninguém havia ficado sobrecarregado. Tudo fluíra com uma harmonia que só poderia vir de Deus. O testemunho que se espalhou. A história do sonho de José Carlos não ficou restrita à sua congregação. Irmãos de cidades vizinhas, ao visitarem São João da Boa Vista, ouviram um relato e levaram a mensagem para suas próprias igrejas. Em uma reunião regional de diáconos, José Carlos foi convidado a compartilhar seu testemunho. Irmãos, eu não sou ninguém especial. Começou com a voz trêmula de emoção. Mas aprendi que Deus fala, às vezes de maneiras que não esperamos. E quando Ele fala, devemos ouvir. Ele contou sobre o sonho, sobre o cheiro de queimado, sobre a descoberta do curto-circuito. Se eu tivesse ignorado, se tivesse dito, é só um sonho, hoje poderíamos estar chorando uma tragédia. Ele fez uma pausa. Mas Deus é misericordioso. Ele nos deu tempo. E nós obedecemos. Ao final, muitos irmãos se aproximaram para agradecê-lo. Alguns contaram suas próprias histórias de advertências divinas. Outros pediram oração para terem mais sensibilidade espiritual. A vida continua, fé no dia a dia. Os meses passaram, e a igreja de São João da Boa Vista continuou sua rotina de cultos, estudos bíblicos e serviço comunitário. José Carlos, embora ainda humilde, havia ganhado um novo respeito entre os irmãos. Certas noites, antes de dormir, ele ainda se lembrava daquele sonho. Não com medo, mas com gratidão. Senhor, obrigado por me usar. Orava em voz baixa. Mesmo sendo apenas um servo imperfeito, tu me deixa a graça de ser teu instrumento. E então, ele dormia em paz, sabendo que independentemente do amanhã, Deus estava no controle. Epílogo. Uma lição para todos nós. Esta história não é apenas sobre um sonho, ou um curto-circuito evitado. É sobre ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. É sobre obediência, mesmo quando não entendemos totalmente. É sobre comunhão, quando irmãos se unem para servir uns aos outros. Na congregação cristã no Brasil, assim como em qualquer lugar onde a fé é viva, Deus continua a agir. Às vezes de maneira silenciosa, como um sopro suave. Outras vezes, de maneira tão clara que não há como ignorar. E a pergunta que fica é, se Deus falasse conosco hoje, estaríamos prontos para ouvir? Fim do testemunho, que a fé de cada irmão seja fortalecida. Testemunho CCB, o diácono que sonhou com incêndio, a fé que move montanhas. O peso da responsabilidade e a paz que vem de cima. As semanas que se seguiram ao concerto do curto-circuito foram marcadas por uma mistura de alívio e reflexão profunda para o diácono João. Ele não era um homem de muitas palavras, mas sua presença na congregação se tornou ainda mais significativa. Os irmãos notavam em seus olhos uma serenidade diferente, como se ele carregasse um segredo sagrado, e de certa forma, carregava.
Todas as manhãs, antes do sol nascer, João se ajoelhava ao lado da cama, as mãos entrelaçadas, o coração grato. Não eram orações longas ou elaboradas, mas súplicas sinceras, como as de um filho que conversa com o pai após um dia de trabalho. Pai, eu não mereço tua misericórdia, mas te agradeço por ela. Usa-me mais, Senhor. Não por minha força, mas pela tua. Sussurrava, enquanto o cheiro do café fresco que sua esposa, Maria, preparava na cozinha se espalhava pela casa. Maria, uma mulher de fé quieta mas firme, percebera a mudança no marido. Uma noite, enquanto costurava um rasgo na camisa de João, ela o observou por um longo momento antes de falar. João, você tem algo a me dizer? Desde aquele domingo você parece diferente. Sua voz era suave, mas carregada de uma intuição que só quem convive décadas com alguém pode ter. João sorriu, passando os dedos pela Bíblia aberta sobre a mesa de cabeceira. É só o Senhor trabalhando, Maria. Às vezes ele nos mostra coisas que não entendemos na hora, mas depois, ele fez uma pausa, procurando as palavras. É como se Deus me tivesse dado uma responsabilidade maior, não pelo cargo, mas pelo coração. Maria baixou a agulha, olhando-o com olhos brilhantes. Você sonhou de novo, não foi? João assentiu, surpreso. Não era comum falar dos sonhos. Na CCB, as coisas espirituais eram tratadas com reverência e discernimento, não como assuntos para conversas casuais. Mas com Maria era diferente. Ela era sua companheira de jornada, sua ajudadora, como a palavra dizia. Sonhei com fogo, Maria. Mas não foi só um sonho. Foi um aviso. Ele contou tudo. O cheiro de queimado, a escuridão, a voz que o acordou. E como, pela graça de Deus, o perigo havia sido evitado. Maria ouviu em silêncio, as mãos imóveis sobre o tecido. Quando João terminou, ela fechou os olhos por um instante, como se absorvesse cada palavra. Deus é bom, João. Ele não nos deixa sozinhos. Sua voz tremia levemente. Mas você precisa contar aos irmãos. Não para a glória sua, mas para que todos vejam como o Senhor age entre nós. João saboreou as palavras da esposa. Ela tinha razão. Não era sobre ele. Era sobre a obra de Deus. A reunião dos diáconos, quando a fé é compartilhada. Naquela quarta-feira, a sala dos diáconos estava mais cheia do que o habitual. Além dos irmãos que serviam na mesa administrativa, alguns presbíteros e até o irmão Paulo, o pastor local, estavam presentes. O ar estava carregado de uma expectativa silenciosa, como se todos soubessem que algo importante seria compartilhado. João sentou-se em sua cadeira de sempre, ao lado do irmão Mateus, um homem mais velho, de barba branca e mãos calejadas pelo trabalho na lavoura. Mateus era conhecido por sua sabedoria e por nunca falar sem antes pesar cada palavra. Irmão João, você pediu esta reunião. O que há em seu coração? Perguntou o pastor Paulo, seus olhos serenos fixos no diácono. João respirou fundo. Não era fácil falar diante daqueles homens, todos tão dedicados ao Senhor. Mas a paz que sentia no peito era maior que qualquer receio. Irmãos, eu tive um sonho. Começou, e os olhos de todos se voltaram para ele. Não foi um sonho comum. Foi um aviso de Deus. E então ele contou tudo. O sonho com o incêndio, a sensação de urgência, a inspeção no quadro de luz, o curto-circuito encontrado. Quando terminou, a sala ficou em silêncio por vários segundos. Foi o irmão Mateus quem quebrou o silêncio, coçando a barba pensativamente. Irmão João, você fez bem em ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes, Deus fala conosco de maneiras que não esperamos. Sua voz era grave, cheia de autoridade espiritual, mas precisamos ter discernimento. Nem todo sonho vem de Deus. Como sabemos que este veio? João não se ofendeu com a pergunta. Sabia que Mateus não duvidava dele, mas sim buscava confirmar a vontade do Senhor, porque Deus confirmou. O curto-circuito estava lá. E se não fosse consertado, ele não precisou terminar a frase. Todos na sala sabiam o que poderia ter acontecido. O pastor Paulo assentiu, seus dedos brincando com a caneta sobre a mesa. Irmãos, a Bíblia nos diz que os sonhos são muitos, mas a palavra do Senhor é que permanece. No entanto, também lemos que Deus falou com José, com Daniel, com muitos servos seus através de sonhos. Ele fez uma pausa. Não podemos ignorar quando o Senhor nos adverte, mas devemos buscar confirmação na palavra e na oração. O irmão Tiago, um dos mais jovens diáconos, levantou a mão. Irmão João, você acha que Deus ainda pode nos falar assim hoje? Não só em sonhos, mas de outras maneiras? João sorriu, lembrava-se de si mesmo na juventude, cheio de dúvidas e sede de entender os caminhos do Senhor. Sim, irmão Tiago. Deus não mudou. Ele fala através da sua palavra, através dos irmãos, através das circunstâncias. Às vezes, até através de um sonho.
Mas sempre devemos testar tudo, como nos ensinam Tessalonicenses 5:21. O pastor Paulo concordou. E é por isso que vamos orar sobre isso. Se foi de Deus, ele vai confirmar. Se não foi, ele vai nos guardar. Ele olhou para João. Irmão, você tem feito bem. Continue vigilante. O impacto na congregação, quando a fé se torna visível. Nos dias seguintes, a notícia do sonho de João se espalhou pela congregação, não como fofoca, mas como um testemunho de como Deus age entre seu povo. As irmãs na cozinha da igreja comentavam enquanto preparavam o café para o culto. Você ouviu, irmã Clara? O irmão João sonhou com um incêndio, e Deus o usou para evitar um acidente. Disse irmã Ana, seus olhos brilhando. Irmã Clara, uma senhora de cabelos grisalhos e mãos sempre ocupadas com algum serviço, balançou a cabeça. Deus é maravilhoso. Ele não esquece dos seus. Ela fez uma pausa, mexendo o açúcar no café. Mas você sabe, irmã Ana, que nem todo mundo vai acreditar nisso. Alguns vão dizer que foi coincidência. Ana franziu a testa. Coincidência? Depois de tudo que já vimos na igreja? O irmão Pedro que foi curado da dor nas costas, a irmã Marta que encontrou o marido depois de anos de oração. Clara sorriu, sabendo que a jovem irmã estava cheia de fé. Não é que eu duvide não. Mas o mundo está cheio de pessoas que só acreditam no que vem. Mas nós, irmã, sabemos que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Ela pegou a bandeja com os copos. Vamos servir o café. E se alguém perguntar, nós contamos como Deus é bom. Enquanto isso, no pátio da igreja, um grupo de jovens se reunia após o culto. Entre eles estava Lucas, um rapaz de 19 anos que havia sido batizado há pouco tempo. Seu coração ainda ardia com o fogo do primeiro amor por Cristo, e histórias como a de João o fascinavam. Vocês acham que Deus ainda fala com a gente assim? Perguntou Lucas, olhando para os amigos. Seu primo Daniel, que já era membro da igreja há mais tempo, cruzou os braços. Claro que sim, Lucas. Mas não é como um filme, sabe? Deus não vai mandar um anjo com trombeta na sua janela. Ele riu. Às vezes, é uma paz no coração. Às vezes, uma palavra na pregação que parece feita só para você. Às vezes, um sonho. Lucas pensou no irmão João. Ele era um homem comum, trabalhava como mecânico, tinha uma família, sorria pouco, mas quando sorria, era sincero. E se a gente não ouvir? Perguntou, a voz baixa. Daniel colocou a mão no ombro do primo. Aí a gente perde a bênção, irmão. Deus fala, mas cabe a nós estarmos atentos. Ele olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Vamos orar mais. Pedir a Deus que nos ensine a ouvir. O sonho que não acabou. Uma nova advertência? 2 semanas depois do concerto, João teve outro sonho. Desta vez não era fogo. Era água. Ele estava no salão da igreja, mas o chão estava coberto por um líquido escuro. Não era água limpa. Era sujo, como se viesse de um esgoto. E então ele viu as crianças da escola dominical brincando ali sem perceber o perigo. Uma voz, a mesma de antes, sussurrou. Vigie. João acordou de repente, o coração batendo forte. Maria dormia ao seu lado, tranquila. Ele se levantou, vestiu uma camisa e foi até a cozinha, onde acendeu a luz fraca sobre a pia. Senhor, o que é isso? Orou em voz baixa. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. No dia seguinte, enquanto inspecionava os encanamentos da igreja, algo que não fazia parte de sua rotina, ele notou algo estranho. O cano que levava água para os banheiros das crianças estava com um vazio, quase rompendo. Se estourasse, inundaria o salão inferior, onde as aulas da escola dominical aconteciam. João chamou o irmão José, o encanador da congregação, que confirmou. Irmão João, isso aqui ia arrebentar mesmo. Em 1 semana no máximo. Ele coçou a cabeça. Como é que você soube? João apenas sorriu. Deus avisa, irmão. A gente só precisa estar atento. A lição que fica, ouvir e obedecer. Nos meses que se seguiram, a história de João se tornou um lembrete para toda a congregação. Não era sobre milagres espetaculares, mas sobre a fidelidade de Deus em meio às coisas simples da vida. No culto de ação de graças daquele ano, o pastor Paulo compartilhou o testemunho de João com todos os irmãos. Não para exaltá-lo, mas para glorificar a Deus. Irmãos, Deus não mudou. Ele ainda fala, ainda age, ainda protege. Sua voz ecoava pelo salão cheio. Mas nós precisamos estar prontos para ouvir, não só com os ouvidos, mas com o coração. João, sentado entre os irmãos, sentiu os olhos ardendo. Não era orgulho, era gratidão. Gratidão por um Deus que se importa com os detalhes, que não deixa seu povo desamparado. Quando o culto terminou, muitos irmãos se aproximaram dele. Alguns para agradecer, outros para pedir oração,
outros simplesmente para apertar sua mão em silêncio, como se dissessem: nós também queremos ouvir a voz de Deus. Entre eles estava o jovem Lucas, que hesitou antes de falar: Irmão João, como a gente sabe que é Deus falando? E não a gente mesmo? João sorriu, lembrava-se de quando era jovem e fazia a mesma pergunta. Filho, a voz de Deus nunca contraria a sua palavra. Nunca te leva ao pecado, nunca te enche de orgulho. Ele fez uma pausa. E geralmente vem com paz. Mesmo que a mensagem seja difícil, se é de Deus, você vai sentir uma certeza no coração. Lucas assentiu, absorvendo cada palavra. Obrigado, irmão. João colocou a mão no ombro do rapaz. Continue buscando, Lucas. Deus não se esconde de quem o busca de verdade. O legado de um sonho, uma vida de vigilância. Anos se passaram. João envelheceu, seus cabelos ficaram brancos, mas seu coração continuou atento. Ele nunca mais teve um sonho tão vivo quanto aqueles, mas aprenderá que Deus não precisa de sonhos para falar. Às vezes, era uma palavra na pregação. Outras, um irmão que chegava com uma necessidade. Outras ainda, um silêncio que o levava a joelhos. Maria faleceu em paz, depois de uma vida dedicada ao Senhor e à família. No seu velório, muitos irmãos choraram não só pela perda, mas pela gratidão de ter conhecido uma serva tão fiel. João, agora viúvo, continuou servindo. Não com a mesma força física, mas com a mesma fé. E toda vez que um jovem diácono ou presbítero lhe pedia conselho, ele sempre dizia a mesma coisa. Filho, Deus fala. Esteja atento. E quando ele falar, obedeça. Não importa se faz sentido ou não. A obediência traz a bênção. Epílogo. E se Deus falasse conosco hoje? Esta história não é apenas sobre sonhos ou perigos evitados. É sobre um Deus que se importa. Que não está distante, mas próximo. Que não fala apenas aos grandes da fé, mas aos simples, aos que buscam, aos que estão dispostos a ouvir. Na congregação cristã no Brasil, assim como em qualquer lugar onde a fé é viva, Deus continua a agir. Às vezes como um sopro suave. Outras como uma voz que acorda no meio da noite. Mas sempre com um propósito, nos levar mais perto dele. E a pergunta permanece. Se Deus falasse conosco hoje, através de um sonho, de uma circunstância, de uma paz inexplicável, estaríamos prontos para ouvir? Ou estaríamos tão ocupados com nossas próprias vozes que não reconheceríamos a sua? Que o testemunho do irmão João nos lembre, Deus fala. E quando ele fala, é para nos guiar, nos proteger e nos aproximar dele. Que cada um de nós, como João, possamos dizer com sinceridade: aqui estou, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fim. Que este testemunho fortaleça a fé de cada irmão e irmã. Que possamos ser um povo atento à voz de Deus, em todos os momentos de nossas vidas. Amém.